Muito boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Decora em Prosa. Um espacinho aqui pra gente falar um pouco sobre decoração, né? Sobre esse nosso universo dos eventos, sobre tudo que rola nos nossos bastidores. Que na verdade eu sempre brinco e falo assim que essa profissão nossa, ela parece que é só glamour, né? Ninguém vê lá os bastidores do que acontece. Mas enfim, bora lá. O nosso objetivo principal aqui com o Decora em Prosa é trazer para os decoradores que estão iniciando nesse mercado um conteúdo bastante voltado para iniciantes e para as pessoas que pretendem também, de repente, entrar, né, conhecer um pouquinho mais, entender como funciona. Quando eu entrei meio que de gaiato, o negócio foi me atropelando, eu tive que ir aprendendo meio aos trancos e barrancos. E hoje eu me sinto bastante satisfeita e feliz de poder contribuir, né, com todo esse aprendizado que eu tive durante esses 9 anos aí de caminhada. Tá fazendo 9 anos agora, né? Vai fazer 9 anos em março de 2021, que foi o meu primeiro evento lá em 2012. Então, assim, eu poder compartilhar isso, poder ajudar outras pessoas, tá sendo bastante interessante, bastante gratificante. E a gente, nesse ano tão parado, poder ter essa troca, né, com vocês. 2020 eu fiz bastante coisa, mas 2021 a gente vai vir com mais força ainda, tá bom? Então, assim, o nosso objetivo principal é ajudar vocês aí que estão iniciando as estratégias para se destacar nesse mercado. Então, como entrar e não ser mais um, né? Como a gente começar nesse meio sem ser só mais um ali na fila do pão. Criando um próprio estilo, né? Meu celular, gente, ele fica toda hora, o Insta fica desligando, eu vou ter que toda hora colocar o dedinho ali, senão ele apaga. Então, assim, criando um estilo próprio, né? Vocês conseguirem identificar aí nesse meio qual é o estilo de vocês, em que linha, né, vocês querem trabalhar. Eu, na verdade, adotei... Ai, que droga. Eu, na verdade, adotei um estilo onde eu passeio por várias propostas de decoração. Eu não gosto de trabalhar só em uma linha, embora a grande maioria dos decoradores trabalhe assim. Isso é um pouco do que eu quero mostrar para vocês também, né, que a gente tem outras possibilidades. Crescer de uma maneira organizada para que isso seja mais rápido. Quando eu comecei, eu patinei acho que uns 5 anos até as coisas começarem a clarear melhor para mim. Não na questão decoração, né, gente? Porque a decoração, ela é o que a gente mais gosta de fazer. Então a gente vai, investe tempo, pesquisa, enfim, a gente faz de tudo para ser o melhor. Mas tem o outro lado também, né? Que é uma parte que eu particularmente tomei um susto na hora que eu me vi tendo que realizar funções que eu não gostava muito. Então, assim, eu acho que se eu tivesse tido esse crescimento mais organizado desde o início, eu teria a possibilidade de ter alcançado, né, os meus objetivos até mais rapidamente. E o melhor de tudo, gente, a gente trabalha tanto, né? A gente precisa ser bem remunerado pelo nosso trabalho. Então, são esses os principais assuntos que a gente aborda aqui, além da decoração em si mesmo, né? Então, as estratégias para a gente se destacar no mercado, né? Para ter um estilo próprio, crescer de uma maneira organizada e ganhar bem com o nosso trabalho. Quem é que não quer isso, né, gente? Todo mundo acho que tá aí sempre na busca por isso. Então, se isso for interessante para você, fica aí comigo, que hoje o nosso papo é sobre iluminação, então é um assunto que está diretamente ligado à decoração. Hoje não é um papo muito estratégico, tá? Oi, Jana, você tá mandando, Jana? Pra galera? Manda aí pro pessoal mesmo, vim assistir a live. Sejam bem-vindos, gente. Bom, então hoje eu vou falar sobre a importância, né, da gente ter a iluminação de forma adequada nos nossos projetos. Muitos decoradores não dão a devida importância, gente. E iluminação, eu sempre falo que é uma das coisas chaves para a nossa decoração. A iluminação e a decoração, elas têm que andar assim, gente, de mãozinha dada e apertadinha. Porque a iluminação, dentro do contexto do nosso projeto, é o que vai ou destacar
ou estragar, né? Estragar no sentido de não vai aparecer, gente. Eu vou contar algumas experiências que a gente teve aqui com iluminação, passar para vocês algumas experiências. E aí, assim, mesmo a gente se precavendo às vezes de várias coisas, a gente ainda tem algumas dificuldades ali no meio do caminho. Então, quanto mais prevenido a gente for, melhor ainda vai ser. Bom, o que é, né, essa oportunidade da gente trabalhar com iluminação de uma forma correta? O que ela pode nos trazer? Eu trago essa questão da iluminação muito, eu acredito, da arquitetura, porque isso já batia muito forte para mim desde lá de trás, desde quando eu comecei, os primeiros projetos. E quando eu comecei, gente, em 2012, a minha realidade aqui, né, na minha região, a gente não tinha empresas que faziam uma iluminação do jeito que eu gostaria de fazer, né? Com luz quente, enfim, eu já tinha esse conhecimento por conta da arquitetura. E foi um pouquinho suado até eu conseguir fazer o meu primeiro projeto. Gente, eu comecei em 2012. Até eu conseguir fazer o meu primeiro projeto, onde eu usei a iluminação do jeitinho que eu queria, foi em agosto. Eu comecei em março de 2012, foi em agosto de 2014. Eu consegui convencer um casal, eles já tinham uma iluminação contratada, eu consegui convencê-los de fazer uma iluminação mais adequada. Era um casal mais despojado, sabe? Que queria fazer um casamento bacaninha, diferente. Na época, lá em 2014, a gente usou a proposta dos 3 bolos, né? Que hoje em dia tá tão estourado aí, mas a gente fez uma mesa só com os 3 bolos, não tinha docinho nessa mesa, era só a decoração da mesa, 3 bolos, uma mesa pequena, o salão era gigantesco, eu precisava destacar essa decoração de alguma maneira. E como que eu consegui isso? Através da iluminação, gente. Eu me lembro até hoje e chega a arrepiar só de pensar a hora que eu tive que trazer uma empresa de fora, claro, né? Ninguém fazia aqui. Fui conversar com um parceiro, ele falou que ele não tinha interesse, e aí eu falei, bom, então se você, né, não, que era justamente o parceiro que ia fazer a iluminação daquela festa, se você não se importar, claro, obviamente, eu preciso fazer isso. Eu queria contratar uma outra empresa, porque os noivos, eles estão dispostos a pagar por isso. E aí ele falou que tudo bem, e assim foi feito. Eu contratei uma outra pessoa, os noivos, né, contrataram por indicação minha. E, gente, assim, foi surreal. Na hora que a gente ligou a iluminação do salão, eu dei um grito, porque não era uma decoração estrondosa, a gente não tinha um investimento tão alto, né, para fazer naquela decoração. E o salão, ele era muito grande. Então, eu tirei proveito do quê? Da iluminação. A iluminação foi o foco principal da decoração. Porque, às vezes, com um investimento não tão alto, se a gente souber empregar certinho a iluminação, a gente consegue ter efeitos incríveis dentro de uma proposta, qualquer que seja, tá? E aí, gente, então assim, por que eu tô contando tudo isso, né? Porque assim, há muito pouco tempo atrás, se a gente for ver, eu não tô há tanto tempo assim no mercado, se for ver, né? 9 anos são 9 anos, mas se vocês pararem para pensar, esse lance da iluminação, ele é muito recente, pelo menos aqui pra gente é muito recente. Comecei em 2014, então foram 2 anos ali depois, 7 anos que a gente trabalha com esse tipo de iluminação. De lá pra cá, eu acho que, sei lá, se eu fiz 2 casamentos que não teve a iluminação adequada, foi muito, porque infelizmente às vezes a gente não consegue conscientizar o cliente de que a iluminação tem essa importância no projeto. Acontece, a gente fica frustrado, mas infelizmente acontece, né? E a maior parte, gente, dos decoradores, eles não utilizam dessa ferramenta que a gente tem na nossa mão, porque saber trabalhar com iluminação, gente, é uma das coisas que faz, assim, total diferença no projeto. Se vocês tiverem consciência disso, vocês vão com certeza valorizar demais as propostas de vocês daqui pra frente. Então, prestem muita atenção nisso. Vocês vão estar um passo à frente, né, da concorrência de vocês, se vocês estiverem trabalhando de forma adequada com a iluminação. Essa semana a gente fez uma reunião com um fornecedor de iluminação nosso.
E ele fez esse comentário ainda hoje, gente, né? Porque eu já ouvi muito isso, que a gente tem essa preocupação já há um bom tempo, tanto eu quanto o Rafa. A gente tem essa preocupação com a iluminação porque a gente sabe, né, da importância que tem, mas ele falou pra gente que as pessoas ainda não fazem, ainda não dão essa mesma importância que a gente dá para os nossos projetos. E qual que é, assim, uma das coisas que eu julgo bastante interessante, né, da gente tirar proveito da iluminação? Quando a gente trabalha em locais abertos, né, quando a gente está ali em eventos abertos, ao ar livre e tudo mais, a nossa preocupação está sempre em destacar tudo que a gente quer que apareça ali, né? É muito interessante para a gente que o verde, a natureza esteja muito em evidência nesse tipo de projeto. Aqui vou até abrir um parênteses e deixar uma dica. Gente, tenda, a gente pode falar um dia só sobre tenda, mas tenda é uma coisa que valoriza a iluminação também, tá? Fecha parênteses. Então, quando a gente está trabalhando em ambientes abertos, é muito mais o lance do mostrar tudo, né? Da gente evidenciar tudo que a gente precisa evidenciar. Quando a gente trabalha em salões, nem sempre os salões são bonitos. Eu não sei na região de vocês, mas aqui a gente não tem salões muito bonitos. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num salão que tem um teto de PVC. Eu quero destacar o teto de PVC? Não. Eu consigo tirar proveito da iluminação para esse teto aparecer menos? Sim. Como? A gente não vai jogar a iluminação para cima, a gente vai trabalhar com a iluminação de cima para baixo, né? O TX bem focado. Isso eu digo os canhões, né, gente? Os canhões de lâmpada par. O TX é par também, né, Rafa? Eu sou meio perdida com o estilo da iluminação. O TX é lâmpada par também, né? O canhão é par também. Ambos são, gente. Mas o TX é aquele do foco, né, pra gente colocar nas mesas. E os canhões são aqueles que a gente usa, na grande maioria das vezes, de baixo pra cima. Mas quando eu tô num salão que tem teto de PVC e eu tenho a possibilidade de colocar de cima para baixo, por que eu vou destacar o teto, sendo que o teto é feio? Então, assim, a iluminação, ela dá pra gente a possibilidade da gente também esconder determinadas coisas que a gente não gosta tanto, né? Que a gente quer que não fique tão em evidência. Tem alguém me dando um oi aqui. Oi, Luciana! Tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, aqui no YouTube tem gente comigo? Eu tô meio que sem saber, na verdade. Eu não manjo muito do YouTube. E esse meu Instagram desligando tá um saco. E aí, gente, uma observação aqui que a gente deixou com relação à parte da estética, né? É bastante importante também a gente sumir com essa iluminação. Quanto menos ela aparecer, melhor. Então, qual que é o nosso papel? Quando a gente vai fazer um projeto de iluminação, a gente precisa conhecer no salão onde que são os pontos, se já tem energia nesses pontos, né? De repente já aconteceu, eu tenho ponto lá para instalar a iluminação, mas a gente não tem energia naquele ponto, tem que passar um fio pelo teto para a gente poder trazer a energia até ele. A gente precisa pensar nisso. Esse fio vai ser da cor, né? Vai existir o fio da cor? Vai ter que pintar? Vai ter que colocar uma fita? O que vai fazer? TX, hoje em dia, a galera tá pintando também, que é bastante interessante. Então, assim, vou fazer uma festa em um ambiente onde o teto é todo de madeira, né? A cobertura é toda uma estrutura de madeira. Vou colocar um TX prata, vai destacar. Então, assim, a galera tem pintado, isso é uma preocupação com estética que parece boba, mas que faz muita diferença. Nas tendas, né, às vezes a tenda é verde, às vezes a tenda é preta. Então, essa preocupação estética a gente precisa ter. Fio passando pelo chão, às vezes a gente vai colocar um abajur, né? A gente gosta de colocar esses detalhes, a gente precisa pensar nisso no projeto. Onde esse abajur vai estar? De onde eu vou puxar a energia para ele? É possível, não é? Eu consigo esconder esse fio? Ele vai ter que atravessar algum ponto estratégico da festa, onde as pessoas vão ficar o tempo inteiro, de repente, passando e tropeçando ali.
é sempre importante a gente estar com essas coisas alinhadas, porque nada vai vir do além, né, gente? Não, as coisas não surgem ali do além. Então a gente precisa... Não tem Wi-Fi de energia ainda. Hã? Não tem Wi-Fi de energia ainda. Não inventaram Wi-Fi de energia ainda. Ah, o Rafa tá falando que ainda não foi inventado Wi-Fi de energia, gente. O dia que inventarem vai ser muito bom, né? Gente, eu vou falar de novo, eu tô toda hora assim, ó, porque o meu celular, ele esquenta e fica apagando, então eu tenho que tocar na tela pra não desligar o Instagram, tá? Então vocês vão ver toda hora eu colocando a mão assim, é por isso. Olha lá, ó, ele fica apagando toda hora, eu não sei o que eu faço com esse celular. Então, prestem bastante atenção nessa questão da estética. E aí, uma coisa que eu também queria deixar aqui em evidência com relação a essa questão da iluminação, são os tipos de iluminação que a gente tem. A gente trabalha muito com a iluminação cênica, tá? Em praticamente 100% dos nossos projetos. E a gente também tem a iluminação decorativa. Anne, nem todos os meus clientes contratam iluminação decorativa. E eu sempre digo o seguinte, gente, para todos eles. A cênica, ela é super necessária, né? Não tem como a gente trabalhar um projeto sem iluminação cênica, é o básico. E aí, às vezes, eu tenho cliente que fala assim, mas não dá para usar do salão? Não, no salão já tem energia, entendeu? Então, não sei se vocês já escutaram isso, mas eu já escutei. E aí cabe a gente explicar para eles que não, essa energia do salão não funciona, né, desse jeito. É necessário a gente ter ali pelo menos a iluminação cênica. E a iluminação cênica, o que é? As varas de TX, os canhões, que é o básico mesmo para a gente fazer a iluminação necessária para a festa acontecer. Aí, paralelo a isso, a gente tem a iluminação decorativa, que é aquela iluminação que a gente, enquanto decorador, gosta muito, que são os pendentes, as luminárias, os lustres. Eu gosto muito de explorar isso e eu acredito que todo mundo que está aqui me vendo, que é desse universo dos eventos, também gosta muito. Então, assim, temos iluminação cênica, temos iluminação decorativa e temos também a iluminação de pista. Eu, particularmente, gente, não entendo muito de iluminação de pista, não, tá? Na verdade, assim, das lâmpadas em si, eu não sou muito ligada. Eu sei o que usar, foco mais aberto, foco mais fechado, mas eu não sei parte técnica de lâmpada, isso eu não entendo. E eu não manjo também muito de iluminação de pista. Embora, hoje em dia, eu tenha um pouco mais de zelo com isso, porque eu acho que quando a gente faz eventos abertos, não precisa de toda aquela parafernália que normalmente eles querem colocar, sabe? Eu acho que aquilo polui muito a decoração, então a gente precisa encontrar estratégias e a gente precisa ter firmeza para colocar isso para o cliente, porque às vezes o que acontece? A gente fala com o cliente, a hora que o cliente chega lá para conversar com a empresa de iluminação ou com o DJ, enfim, eles começam a sugerir um tantão de coisas, o cliente fica completamente biruta e não sabe o que fazer, não sabe? Então é bom que a gente passe essa segurança para que as coisas aconteçam do jeito que a gente planeja. E outra coisa que é bastante importante, ter, né, as empresas de iluminação parceiras de vocês, com quem vocês possam contar, para que a gente faça o projeto e ele seja de fato executado do jeito que a gente planejou, porque senão não adianta nada a gente ficar investindo energia, o nosso tempo ali para pensar num projeto de iluminação interessante e você chegar lá no salão e a coisa não tá nada do jeito que você planejou. É bastante estressante. Então, ter essas parcerias é muito legal. Deixa eu ver que a Jana escreveu alguma coisa aqui. Você precisa ir nas configurações, ir em tela e aumentar. Não é isso, Jana. É só na hora da live que acontece isso. Se eu estiver assistindo alguma coisa, não rola. Será que tem alguma coisa a ver? Eu não sei, gente. Eu mexi hoje, agora o Rafa disse que já mexeu nisso daí. Gente, tô vendo que tem um pessoal comigo aqui no YouTube também. Sejam todos bem-vindos aí. Boa tarde para quem chegou depois, boa tarde para vocês também. É legal quando esse negócio de esconder as caras do som, até os grandes shows hoje em dia, não aparece nada de trás, som é só... A gente fez umas baladas, gente, aqui,
e a gente aprendeu um pouco dessa... Oi, Hugo! Ah, quer participar da live hoje também, dá um oi. Fala, oi, gente, tudo bem? Vai no chão, vai. É interessante que nas baladas a galera é muito preocupada com isso, sabe? Com essa questão da estética, no modo geral. E o que o Rafa tá dizendo aqui é que hoje em dia, nos grandes shows... o Hugo tá tirando minha concentração aqui, o Rafa levou ele. Hoje em dia, nos grandes shows, a galera fica preocupada com esse negócio de não mostrar, né? De não deixar caixa de som, nada disso aparecendo. E nas baladas a gente presenciou isso. O pessoal, eles querem muito essa questão da estética, sabe? E aí quando a gente chega nos casamentos, às vezes a gente acaba tendo dificuldade com isso. Porque o pessoal não dá o devido valor, o devido atenção. A gente também precisa ficar atento, porque muitas vezes tem gente que quer mostrar o trabalho dele, né? A gente já passou por uma situação assim também. A gente teve um casamento em específico, era num lugar aberto, lindo. E daí, nessa ocasião, a empresa contratada foi de um amigo do noivo, gente. Eu tenho até um arrepio hoje em dia quando os meus clientes falam que é um amigo meu que vai fazer. O cara fez uma caca com a iluminação. Era um lugar aberto, ele quis porque quis, tipo, eu acho que ele queria mostrar, porque ia ser uma festa muito legal. Foi uma festa muito bonita. Eu acho que ele queria tanto mostrar para as pessoas o trabalho dele, que ele fez um negócio totalmente fora de contexto. Não teve quem conseguisse fazer ele mudar de ideia. E o noivo, por si, assim, acho que por ser amigo dele, já conhecia a peça, ficou com medo de bater o pé e ele fazer alguma coisa de errado na hora da festa, sabe? Prejudicar. E, enfim, e o noivo tava pagando, não era que o amigo tava dando, não, tá? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade, a gente enfrenta esse tipo de dificuldade. A pessoa, às vezes, não tá preocupada com o que o cliente, né, precisa. Ela tá preocupada com o próprio ego dela, isso não é bacana. Então, saber os parceiros com quem a gente trabalha é bastante importante, gente, pra gente não passar esse tipo de sufoco. Devido aos eventos abertos, você trabalha com uma segunda opção, caso no dia esteja chovendo? Jana, a gente sempre tenta fazer do plano B o plano A. Essa é a minha opinião com relação a evento aberto, tá? Eu, particularmente, não sou a favor de fazer evento totalmente ao ar livre. É muito arriscado, não só por questão de tempo, mas de tempo de chuva, mas pode ventar, fica muito mais exposto quando não tem uma cobertura. Hoje em dia a gente tem as tendas translúcidas que fazem aí um papel super bacana, né, que resolvem o problema e não tiram a beleza do espaço, né, o que é o que normalmente os casais eles querem. Então, na minha opinião, o plano B ser o plano A já assim, é uma vantagem, né? E outra coisa, como eu falei, né, a gente pode um dia falar só sobre tendas, mas a tenda, ela ajuda, principalmente nessa questão da iluminação, ela ajuda demais, demais, demais. A gente tem o nosso espaço aqui, o lugar onde a gente faz os eventos, ele é um gramado e ele ainda está sem a cobertura, né? Porque quando a gente ia começar a fazer a coisa andar, a pandemia chegou e parou tudo. Então ainda está sem a cobertura. E antes disso a gente fez alguns eventos nossos aqui. Um deles a gente fez sem tenda. Gente, não tem como a gente iluminar adequadamente. É um espaço que acomoda até aproximadamente, sei lá, umas 500 pessoas. A gente consegue colocar aqui, Rafa. A gente consegue colocar umas 500, 600 pessoas. E que jeito que eu ilumino? A gente só consegue iluminar em volta. Mesmo que a gente coloque aquele cordão americano, não faz tanto efeito, tá? Então, é bastante importante o lance da tenda nos eventos abertos. Eu tento sempre convencer os meus clientes de usar a tenda, tá? Essa é uma opinião particular minha. E outra, né, gente? A gente, enquanto decoração,
as pessoas elas estão sempre focadas no equipamento de som e iluminação. E não é só isso, a decoração também tá com um patrimônio ali, né? Tipo, a gente leva mesa, a gente tem cadeira, a gente tem todo o material de decoração, a gente tem sofá, a gente tem, enfim, uma série de coisas ali que se acontece uma chuva ou qualquer coisa pode estragar. Já aconteceu, inclusive, com a gente, de danificar material. Bom, gente, então assim, eu, como falei lá no começo, para vocês, trago essa questão da iluminação. Ai, gente, minha garganta tá seca. Eu, como venho da arquitetura, eu trago essa questão da iluminação muito forte comigo, sabe? A gente estuda muito isso, a gente sabe da importância da iluminação. Então, eu acho que quando eu vim para o universo dos eventos, eu busquei sempre isso, por já entender que faria, sim, uma grande diferença no meu trabalho. E uma coisa que eu considero, assim, que é bastante também importante, quando vocês contratam a iluminação, não deixem só na mão de fornecedor, tá? Vocês precisam acompanhar isso de perto. Não adianta nada vocês pensarem no projeto e vocês não participarem da concepção desse projeto. Então, ou vocês façam um projeto e entreguem nas mãos, pontuando, né, onde vocês gostariam que ficasse canhão, TX, porque a empresa de iluminação ela não tem essa consciência. Ou vocês acompanhem essa montagem desde o início. Porque senão a chance de sair algum problema ali no meio do caminho também é bastante grande. A gente também já passou por isso. E, gente, eu dou bastante exemplo sobre o que eu já vivi, porque falo e sempre repito, a Jana que tá aqui sempre já cansou de ouvir isso. Eu posso falar pelo que eu já passei, pelas experiências que eu já passei. E quando eu comecei as lives, lá na primeira live eu falei sobre isso, eu vou repetir hoje. O mercado de eventos, gente, ele parece ser meio romantizado, assim, né? As pessoas falam do mercado de eventos como se fosse tudo mil maravilhas e não acontecesse problema. E a gente fica olhando aquelas pessoas falarem e falar assim, e a gente pensa, né, assim, nossa, eu queria uma empresa dessa, gente. Nossa, eu queria ter, meu sonho de consumo é ter uma empresa dessa, não tem problema. Não é assim, né? A gente gosta muito do que faz, eu amo o que eu faço. E eu falo que eu enfrento os problemas com mais força, com mais, sabe, vontade que eles sejam resolvidos. Mas a gente sabe das nossas dificuldades e todo mundo passa por isso. Alguns menos, outros mais, mas todo mundo passa por dificuldades. E essas dificuldades vão trazendo essas experiências. E eu acho que o que mais o que eu tenho de mais valioso para trazer para vocês não é só tudo que deu certo, e sim o que também deu errado, para que vocês consigam, né, analisar a possibilidade disso acontecer um dia com vocês. Eu olho para isso hoje como uma grande bagagem que eu vim conquistando, né, durante todos esses anos. Então, o que já aconteceu comigo? De eu chegar no salão, na verdade não foi nem eu, a gente terminou a decoração, a minha sobrinha tinha ido para fotografar para mim o evento, e aí ela voltou lá e falou assim, tia, o salão tá inteiro escuro. Eu falei, mas como que tá escuro? A iluminação já tá afinada, tá tudo certo? Não, tia, entra lá, tá escuro o salão. Ela não sabia identificar, ela só viu que tava escuro. Pra ela tirar as fotos, né, tava escuro. Aí entro eu no salão. Gente, eles tinham afinado a iluminação toda, só que ao contrário, ao invés de estar de frente ou de frente, né, pelos dois lados, não. Eles vieram com a iluminação toda ao contrário. Então, quem chegava não via nada iluminado, estava tudo apagado. Foi uma falha nossa, total, assim. A gente conseguiu consertar antes da festa começar. Mas foi, sim, uma falha nossa. A gente acabou não acompanhando. Também era uma empresa que a gente trabalhava sempre. E aí, na hora, quase começando a festa, a gente teve que reafinar todas as luzes pra gente mudar essa confusão que acabou acontecendo. Se eu não me engano, era um funcionário um pouco novo que estava ali trabalhando naquele dia e ele acabou dando essa escorregada aí.
Então, não adianta nada a gente fazer um projeto e depois não ter esse projeto executado. Outra coisa que aconteceu com a gente bem recente foi uma festa ficar sem iluminação. E aí depois a gente estava até conversando, né, e uma pessoa falou assim, nossa, mas tinha que ter uma pessoa da equipe ali, né, para acompanhar isso. Eu falei, então, o dono da empresa estava lá. A gente teve uma dificuldade, foi até bem confuso assim. Eu não vou estender muito esse assunto porque é um assunto muito longo, mas enfim, na hora da festa a gente não teve iluminação cênica. A iluminação decorativa a gente teve porque foi a gente quem fez e a gente quem fez toda a instalação. Ah, gente, isso também é importante, ó. Eu aqui tenho o Rafa, né, que entende de iluminação, que sabe fazer, que ele se vira, quando a gente precisa a gente faz. Mas nem toda empresa de decoração tem uma pessoa que entende da parte de iluminação. Então, o que é importante vocês pontuarem no projeto de vocês? Onde vocês vão ter iluminação, em quais pontos a empresa vai precisar disponibilizar essa energia para vocês, certo? Nunca esqueçam disso. Combinem sempre antes. Faz um documento já, sabe? Porque às vezes chega lá no dia da festa, mas isso não estava combinado, Então, combinem sempre antes, porque daí depois vocês não vão ter dor de cabeça no dia. Deixar os pontos já posicionados é uma coisa que vai salvar a vida de vocês. Às vezes, depois de pronto, não puxou o ponto, e aí tá mais difícil de fazer isso. Dependendo do aéreo, dependendo do que for. Oi, Adriana, tudo bem? São coisas que têm que ser previstas antes, porque depois da montagem do salão de mesa é muito complicado passar com estradas ainda as coisas. O Rafa tá levantando uma coisa que é importante mesmo. Às vezes, depois de pronto, é muito difícil, porque eles precisam de andaime, principalmente se for no meio do salão. E aí, depois da festa toda montada, isso acaba ficando muito difícil. Então, tá com esses pontos já definidos anteriormente é bastante... É um sossego pra gente, né? Porque nós vamos ter dor de cabeça também lá no dia da festa. E é sempre bom passar os cabos com bastante folga, porque se precisar colocar um ponto a mais, o cabo tá com folga de energia. Aí o Rafa, várias dicas, eu vou falar pra ele entrar aqui na live junto comigo. Ele tá falando que é bom sempre deixar o cabo com folga, porque depois se tiver algum problema, vocês não vão correr o risco. Se quiser acrescentar alguma coisa, tem folga no cabo. Se quiser acrescentar... Tem folga de energia no cabo. Entendi. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, aí vocês vão estar com folga ali. Ó, dica de quem faz a montagem, hein, gente? Oi, Betinha, tudo bem? Oi, Elaine. Adriana, tudo bem? Sim, obrigada. Um beijo, Adriana. E aí, gente, então assim, todos esses detalhes, eles são muito importantes. Às vezes a gente escorrega, né, em algumas coisas, mas se vocês tiverem isso ticado, sabe, façam um checklist de todas essas etapas, porque isso vai deixar vocês com mais tranquilidade, com certeza. A Márcia, oi Márcia, tá me falando uma boa tarde aqui no YouTube. Gente, eu tô adorando o YouTube funcionando. Tô me achando com esse YouTube aqui funcionando. Ai, gente, foi um sufoco, viu, pra gente conseguir fazer rodar. Bom, então acompanhar a montagem, fica essa dica. Não deixem isso passar, ou façam um projeto, ou acompanhem certinho. Para não ter surpresas, né? Vocês precisam ter esse olhar criterioso aí na montagem de um projeto de iluminação, tá? E aí, o que eu deixo de dica aqui para vocês? Para vocês aproveitarem, né, esse momento aí que a gente está parado, estuda um pouco sobre isso, vai atrás, procura entender, né, um pouco melhor, quem não tem tanta facilidade, né, quem não tem aí tanta... habilidade com essa parte de iluminação, procura o teu fornecedor, uma pessoa que você confia, troca uma ideia, conversa o que vocês poderiam melhorar, o que vocês poderiam acrescentar no projeto. Isso também é bem legal. Gente, eu falo que depois da pandemia, parece que deu um up assim, né, no nosso mercado. As pessoas, elas estão com uma cabeça diferente, então vamos, né, tentar trazer isso.
e deixar vivo, não deixar morrer esse negócio. 2021 a gente tem que vir com força, tentar fazer parcerias. O quanto mais parcerias a gente tiver, melhor vai ser para todo mundo. Buscar conhecimento. Esse lance do nosso mercado estar preocupado em estudar, em aprender, né, em se movimentar, também é bastante interessante, porque a gente vai ter aí cada vez mais um mercado mais profissional, deixar um pouco daquele amadorismo do empreendedorismo na área de decoração de eventos. Não só a decoração, né? Várias outras coisas aí ligadas ao evento, mas estou aqui para falar da decoração. E pesquisem, gente, sobre tendências, né? Não olhem só para o que está aqui perto de vocês, olha para fora, busca lá fora, vê o que tem de diferente para vocês trazerem coisas diferentes para o acervo de vocês. A gente tem aqui o nosso acervo de luminárias mais, sabe, diferentes, o que a gente vê por aí que a gente acha legal, interessante. A gente tem alguns parceiros também que a gente dá dica do que eles podem fazer para acrescentar, né, no trabalho deles e trazer um material mais exclusivo para os clientes de vocês. A gente está sempre fuçando, a gente gosta de produzir coisas também, então a gente tem bastante coisa de iluminação que a gente mesmo inventa. Teve uma luminária que o Rafa fez, esses dias atrás a gente fez uma live, a gente ensinou fazer uma das luminárias que a gente tem aqui, que é super diferente e bem bonito e super fácil de fazer. Dá um baita de um efeito e é muito fácil fazer. Essa live ela tá lá já postada, tá no YouTube, tá no Face. Eu acho que só não tá no Instagram, porque o Instagram tá me dando um baile pra postagem de conteúdo mais longo assim. Mas já já a gente ajeita isso também. Tá? Então vamos aproveitar esse momento aí, vamos estudar, vamos botar para quebrar nessa iluminação em 2021. Vocês vão ver, gente, que se vocês não fazem ainda projeto de iluminação, pode escrever isso. As pessoas elas vão ter um outro olhar para o trabalho de vocês se vocês começarem a usar a iluminação adequadamente, porque isso faz total diferença, faz muita diferença mesmo. Tô até repetitiva já, né? Falando toda hora a mesma coisa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês curtiram desse papo sobre iluminação? Eu gosto de bastante luz. Gente, não vem com miséria pro meu lado. Quando eu tô fazendo projeto de iluminação, eu gosto de bastante luz. Fala, Juan. Eu queria saber, falar a importância do gerador também. Ah, é verdade, gente. Gerador. Vamos deixar essa observação aqui pra vocês. Trabalhar com gerador em evento não pode ser uma opção para o cliente de vocês. Tem que ser uma necessidade, gente. Coloquem isso na cabeça das pessoas. A gente já teve, assim, inúmeras situações com isso. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Eu vou falar depois se você quiser falar mais alguma coisa. Não precisa ficar ligado. Pode ser stand-by para você durante. Sim, o Rafa tá falando assim, que pode ser stand-by. É o que geralmente a gente usa, tá? O gerador em stand-by, a gente não deixa ele funcionando durante o evento inteiro. Mas a gente sempre faz... eu falo que eu sempre coloco essa pulguinha atrás da orelha do cliente, sabe? De ter um gerador. Já aconteceu da gente ficar sem iluminação em festa na madrugada, em lugar totalmente aberto, um breu, um sítio... Então, assim, é bastante importante a gente fazer com que os nossos clientes tenham essa consciência da importância do gerador. Mesmo que o lugar comporte, a energia do lugar comporta, legal, ótimo, não vai precisar ficar ligado o tempo inteiro, que é o lance do stand-by. Mas se acontecer algum problema, a iluminação, a festa, tudo vai estar garantido, né? Porque se acaba a energia, gente, acabou a festa. Em 10 minutos você resolve, se for procurar, no mínimo 3 horas. Em 10 minutinhos, estando com o gerador lá, normalmente o gerador não tem aquela a chave que liga instantâneo, né? A gente tem que ir lá, a gente não, né? A empresa que fornece o gerador vai lá e faz essa ligação, tira lá da energia do espaço e coloca para energia para rodar pelo gerador, né? Rodar a energia pelo gerador. Mas enfim, é coisa rápida, 10 minutinhos o negócio está resolvido. Enquanto que, se tiver sem gerador,
a chance de dar uma caca é muito grande. A gente já... não era evento meu, mas o Rafa tava fazendo forração uma vez, atrasou, tipo, ia começar a cerimônia, era num local aberto, pá, acabou a energia. 2 horas ficou, mas aqui não foi tanto tempo, foi tipo coisa de meia hora, 40 minutos. Teve uma festa nossa também, que foi em um local aberto, breu total, o pessoal teve que ligar os carros, né, a luz dos carros pra iluminar o espaço. E aí a sorte deles é que eles conseguiram na mesma cidade. Então, tipo, meia horinha, assim, ficou sem energia, o cara chegou rapidão. Mas já vi situações de acabar com a festa. Já vi situações em que demorou demais para conseguir um gerador. Então é importante. E não é só em local aberto, tá? Em salão também. A gente já teve, acho que umas 2 ou 3 situações em salão que acabou a energia durante a festa e não tinha, porque fica naquela confiança, né? Ah, não, mas a energia do salão é boa. Fica nessa confiança e acaba tendo problema. Mostrar para o cliente a porcentagem do investimento dele na festa com o valor do gerador é muito pouco também. O Rafa tá aqui, tá parecendo... Ai, não posso falar. Tá de papagaio aqui pra mim. Eu ia falar, ai gente, eu ia fazer uma brincadeira, mas depois eu lembrei que não dá. Ele falou da porcentagem, né? Tipo, aqui pra gente, gerador é muito barato, gente. Os nossos clientes pagam aqui 600, 800 reais no gerador. Mas que seja 2.000, né? Que seja 2.500, que seja 3, que seja até 5, sei lá. Ainda é barato pro que ele vai trazer de conforto pra pessoa. O gerador, eu brinco que é igual o lance de você pagar o seguro do teu carro, o seguro da tua casa. Paga pra não usar, né? Ninguém quer precisar usar isso. Mas é importante pagar, então deixa lá garantido. A porcentagem disso, né? A porcentagem de um gerador ali, do custo do gerador no montante da festa como um todo, é mínimo, é muito baixinho, gente. Não faz sentido o cliente correr esse risco, deixa de fazer outra coisa, que é menos importante. Eu acho que gerador tem que ser uma coisa... sabe o lance do tem que ter? Tem coisas na festa que tem que ter. Tem coisas na festa que não tem que ter. O gerador tem que ser o que tem que. Ou tem que. Gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que acabou, né, Rafa? Espero que vocês tenham curtido. Que tenha sido aí alguma coisa que acrescentou pra vocês. Amanhã eu tô aqui de novo, mando um recadinho lá pra vocês falando sobre qual o tema da live, tá bom? Porque eu nunca lembro. E obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Obrigada pela companhia de sempre. Ó, um beijo, fiquem com Deus. Amanhã às 5 horas tô aqui de novo com o nosso Decora em Prosa, tá bom? Um beijo, gente. Beijão, tchau.